Olá, você que é líder do Ministério da Criança, que é professor ou que gosta de participar da adoração infantil que acontece a cada sábado. Este é um vídeo preparado pela Divisão Sul-Americana que tem como objetivo nos ensinar o que deve ser feito e o que deve ser evitado a cada sábado para que assim a adoração infantil realmente seja um momento de adoração. E nós vamos começar falando sobre o que é adoração infantil. E Rosa vai dizer pra gente, então, o que é adoração infantil? Adoração infantil é um momento que nós destinamos às crianças no culto, onde elas podem adorar a Deus na linguagem delas e de forma lúdica, porque elas não conseguem prestar atenção de 30 a 45 minutos no culto dos adultos. E elas também devem adorar a Deus. Então, nós preparamos esse tempo para as crianças e tem uma faixa etária que elas devem participar. Qual que é a faixa etária, professora? Então, Rosa, desde bebê a criança já pode participar da adoração infantil e nós dizemos até os 10 anos. Mas é verdade também que as coisas têm mudado. E em alguns lugares, as crianças com 10 anos já podem se sentir envergonhadas de participar da adoração infantil junto com os menores. Então, nesses casos, é importante a gente respeitar a decisão delas de não participarem. Lembrando que uma criança de 10 anos, ela já tem a capacidade, né, Rosa, de prestar atenção no sermão, de realizar alguma atividade direcionada com relação ao sermão. Verdade. Agora, Rosa, vamos pensar o que a gente faz e o que a gente não faz no sábado pela manhã, quando estamos na adoração infantil. Vamos, na verdade, começar falando sobre o que a gente tem que fazer na adoração infantil. Quando a gente pensa em adoração infantil, quando eu penso que eu vou apresentar uma adoração ao Senhor, a primeira coisa que eu devo fazer é orar. Não dá para fazer nada sem oração. Então, coloque-se na presença de Deus e permita que Ele ilumine a sua mente, trazendo a você aquilo que você precisa falar, a maneira que você vai falar, vai olhar para as crianças. Então, esse momento de preparação através da oração, ele é fundamental. Outra coisa que a gente não pode deixar de pensar é em que material, na verdade, que material utilizar. A Divisão Sul-Americana prepara a cada ano, com muito carinho e muita atenção, um material que atende completamente tudo o que nós precisamos ter quando se fala de adoração infantil. Então, use o caderno que a Divisão Sul-Americana preparou para que assim a adoração aconteça da maneira que deve acontecer lá na sua igreja. É verdade. Querido líder, você precisa também estudar a história, ler, reler, quantas vezes for necessário. E pensar também qual é a faixa etária que vai atingir naquele momento que você está no culto, se você vai ter mais crianças, mais bebês, né? O pessoalzinho de 4 a 7 anos, se são meninas, se são meninos. Então, estude bastante, prepare que Deus vai te ajudar. Exatamente. Falando de preparação, Rosa, a gente tem que estudar o material. Não dá para estudar o material no sábado pela manhã. Não. Porque sempre tem alguma coisa, algum material, alguma ideia que você pode organizar durante a semana. E outra, talvez a ideia que esteja ali não seja tão apropriada para a sua realidade ou para a sua igreja. Então, o que você faz? Você que estudou com antecedência o material, quando chegar no sábado pela manhã, você já tem pensado todas essas coisas. Porque não dá para chegar lá no sábado e agora eu não tenho esse material. Não vai acontecer a adoração da maneira que deveria acontecer. Outra coisa que a gente não pode deixar de pensar é naquela questão de ensaiar, né? Verdade. Você ensaiou, Rosa, para falar aqui? Ensaiei. Eu também ensaiei. A gente ensaia, né? A gente fica preocupado quando vai falar. Por melhor que você fale, tenha o dom, você precisa ensaiar assim na frente do espelho. Então vá lá, pense nas palavras, imagine-se realizando aquilo e eu acredito que vai ter sucesso. Claro que vai. Não esqueça também que você precisa chegar um pouco antes do culto na igreja, para que você organize o lugar aonde você vai contar a história para sua criança. Outro fator importante também é verificar se você tem
visitas, crianças que estão visitando pela primeira vez, para que elas também possam participar desse momento importante, inseridas, né, nesse momento importante de adoração infantil. Veja, a gente está falando de adoração. E quando a gente fala de adoração, a gente quer trazer a criança à presença de Deus. E como a gente faz isso? Através da oração, que já falamos, e também através da palavra de Deus. Então, você precisa levar a sua Bíblia para este momento. Toda adoração tem um versículo. Leia com as crianças esse versículo, para que elas entendam todo o contexto e saibam que aquilo que elas estão ouvindo vem da palavra de Deus. Isso é muito importante a gente lembrar. Outra coisa que a gente vê que falta acontecer é procurarmos falar, né, Rosa, na altura da criança. Verdade. A criança está sentada, às vezes a gente está lá em pé e ela só vê as pernas. Não é esse o objetivo. Então, abaixe-se, procure de repente um banco mais baixo que você possa sentar, uma almofada, alguma coisa que permita que você olhe nos olhos da criança. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Nós não podemos esquecer que nós não estamos no púlpito, né? Como nós estamos próximas a elas, nós podemos sim chegar bem pertinho, estarmos à altura da criança. A gente tem que se preocupar também com o tom da voz, né? Você não pode falar muito baixinho para que elas não te entendam e nem tão alto gritar para não assustar nenhuma criança. De forma agressiva, também não. Então, neste momento, nós devemos ser para a criança como Jesus foi no passado. Gentil, amável, cortês, cuidar com o timbre da voz, para que ela se sinta amada, inserida neste momento de adoração infantil. Rosa, você está falando uma coisa, eu fiquei imaginando aqui, como a gente precisa cuidar com as palavras que nós vamos utilizar. Verdade. Porque tudo que a gente está falando está trazendo alguma coisa à mente da criança. Então, cuidado com as suas palavras, não use palavras desagradáveis, palavras feias. Às vezes existem palavras que alguns pais não utilizam com os seus filhos, que ensinam que não deve ser utilizado. E aí você vai contar a história e utiliza essa palavra, a criança vai falar, mas essa palavra não deve ser falada. É a primeira coisa que vem na cabeça de uma criança, não é? Sim. Então, cuidado, isso é muito importante. Palavras agradáveis, que edifiquem. Não fale que o fulano era isso ou aquilo outro. Nomes, né? Xingamentos, Nomes né? e xingamentos. Vamos utilizar o que é agradável e nomear da maneira que a Bíblia nomeia. Aí eu acredito que a gente não vai ter erro com relação a isso. Outro aspecto também muito importante é preocupar-nos com o material concreto. Principalmente as crianças pequenas, elas estão numa fase que não entendem conceitos abstratos e as nossas histórias são muito abstratas. Então, nós precisamos adaptar. Procure utilizar um material concreto. Você pode ter algumas ideias interessantes e nós trouxemos aqui só algumas sugestões. Você pode utilizar da maneira que você quiser. Então, você pode preparar, né, um avental com uma bolsa da adoração infantil que tem a almofada dentro para você poder se abaixar, contar a história. Aqui, ó, se o avental é algo prático, você já pode tirar a história de dentro do avental, um elemento surpresa para a criança, tá? Nós trouxemos também, queremos mostrar para vocês, alguns materiais aqui. Gente, tem material aqui que eu tenho com muito carinho, porque tem material de pessoas ao redor do Brasil. De meninas que fazem, e a gente vai procurar colocar no final desse vídeo os créditos, tá bom? Mas tem um avental para você contar a tempestade, né? Jesus acalmou a tempestade, do bebê Moisés, tem também do aleijado. Enfim, utilize o material concreto. Ah, mas isso é tão bonito, a minha igreja é tão simples, nós somos tão simples, nós não temos recurso, não temos recursos. Mas sempre existe alguém que tem um capricho especial com as coisas do artesanato, que pode fazer alguma coisa. A criança, eu fico impressionada com ela, ela não precisa de muita coisa para que a atenção dela
né, se volte na hora da história. Criança gosta de história. Gosta. Não conheci nenhuma até hoje que não goste de história. Então, o material, mesmo que seja simples, vamos dizer assim, né, não seja de feltro, não seja de EVAs, etc e tal, mas o material que você utilizar, se você fizer com amor, vai dar certo. Vai dar certo. Nós não podemos esquecer também que, com todo esse material lúdico, todo esse preparo, né, que nós começamos com Deus, com oração, e estudando a Bíblia, estudando entre linhas, né, o Espírito de Profecia, nós temos que cuidar com o tempo. Porque às vezes a gente se anima tanto com uma história e a gente esquece que a criança não vai ficar muito tempo prestando atenção. Então, qual é o tempo que nós devemos usar para adoração infantil? Ótimo. Então, assim, até 7 minutos nós devemos usar. Então, é o tempo que você toca a música da adoração infantil no momento do culto para a criança vir até a frente. Mais 5 minutos de história, professora. E depois 1 minuto para que a criança volte à companhia dos seus pais. Porque, imaginem só, se a criança tem 3 anos, ela vai prestar atenção 4 minutos. É a idade dela mais 1. Então não adianta nós ficarmos, né, muito tempo protelando que a criança não vai prestar atenção. Aí, para que ela continue no decorrer do programa, do culto, prestar atenção, então a gente precisa fazer um link com a história. Alguma atividade que vá fazer com que a criança volte a lembrar aquilo que foi contado. Muito bom. E falando então dessa questão da preparação, e a roupa? Muito bom. A roupa é importante. Se você é homem ou se você é mulher, é importante você cuidar da sua roupa. Nós procuramos manter a modéstia, aquilo que é modesto, que é puro, que orna, como as pessoas costumam dizer, é o ideal você utilizar nesse momento. Cuidado, meninas, sabe, com decotes, transparências, saias em tamanhos inapropriados, verdade. até cores muito, né, Extravagantes. porque na verdade a gente está falando aqui de uma maneira para você entender o seguinte, que naquele momento você não é o foco. O foco é a palavra de Deus, é a história. Isso é o mais importante. Então, nós não podemos estar em tanta evidência, vamos dizer assim, que a palavra de Deus seja, então, abafada. Então, cuidado com a roupa. E algo também, finalizando, indo para a parte de finalizando a sua história, quando você terminou de contar a história, 2 coisas você precisa fazer e você não pode esquecer. Então, você começa a sua história lendo a Bíblia, trazendo a criança para aquele contexto da palavra de Deus e você finaliza com um apelo, oração. Sempre apele ao coração da criança. E então espere a resposta delas e faça a oração. Assim você coloca a criança nas mãos de Deus e traz para a mente dela o senso da presença de Deus e que aquele momento que ela participou é um momento sagrado. Isso é tão importante, não é, Rosa? É um momento de reverência. Então, querido líder, a gente quer lembrar você que esse não é o momento de você estar em evidência, que esse não é o momento de holofotes, mas que esse é o momento de apresentarmos às nossas crianças a palavra de Deus de uma maneira que elas possam entender e serem atraídas para Deus. É um momento que nós devemos, é um momento muito especial que a gente tem que, Deus está nos usando como conduto de salvação naquele momento, de passar a mensagem que Ele quer passar para as crianças. Como nós oramos, estudamos, então a gente acredita que Deus vai nos usar. Amém. Então esse momento é muito especial, é muito reverente e a gente deve levar isso a sério. E o líder, Rosa, que escolhe as pessoas que vai participar, precisa ter isso em mente e precisa pensar que você não tem que só chamar aquelas pessoas que são excelentes contadores de história. Porque, como nós falamos, o foco é a palavra de Deus.
capacite as pessoas a falarem de forma simples, agradável e não de se autopromoverem, porque esse não é um momento de autopromoção. Esse é um momento de você trazer a criança à presença de Deus e apresentá-la a Deus e apresentar a ela a palavra de Deus. Então, nada de autopromoção nesse momento e vamos manter o foco na história, na palavra de Deus, no material que precisa ser utilizado para que a criança entenda a história, nas palavras que nós vamos utilizar. Eu acredito que se fizermos assim, a gente vai ter muito sucesso na nossa adoração infantil e o nosso Deus vai se sentir honrado. Verdade. E nós precisamos nos organizar. Como nós podemos fazer isso? Querido líder, faça uma planilha onde tenha lá o nome das pessoas, os contadores de história. Uma vez, pode ser mensal, pode ser trimestral. Cada coordenador, né, cada líder se organiza de uma forma. É preciso que você saiba da história que ele vai contar. Se nós temos o livro da divisão para isso, então nós podemos entregar a história para essas pessoas, mas eu também preciso saber que história vai ser contada. Porque se caso ele faltar, as crianças não podem ficar sem esse momento de adoração a Deus no culto. Então, organize essa planilha, fique por dentro da história para não ter surpresas, né? Porque de repente a gente pode ter surpresa nesse momento de adoração infantil. E aí, a pessoa que está nos ouvindo pode estar falando assim, mas eu não sei mexer com o computador, não sei fazer uma planilha. A divisão pensou em tudo, tá certo? O Ministério da Criança pensou nisso. Então, no caderno que você recebe de adoração infantil, já tem uma planilha para você colocar lá a data, o nome da pessoa e, inclusive, o tema da história que vai ser contada naquele dia por ela, tá? Muito bem. Então, se organize nesse sentido. Tenha o material do caderno de atividades preparado para cada criança. Então, você, líder, vai receber lá na sua igreja 2 materiais. Você recebe o caderno com as histórias da adoração infantil. Você vai receber também o caderno de atividades para você tirar cópias para as crianças. Cada criança precisa ter sua cópia, precisa ter seu material. Você pode também preparar uma bolsa para ela com lápis, giz de cera, material para ela poder, lápis, giz de cera, estou repetindo as coisas, para ela poder ter como fazer. Nem todos os pais preparam esse material. E você falou, inclusive, da questão de termos visitas. Pode ser que temos visitas. E então, a visita precisa ter um material. Então, a gente não vai... Eu tenho 30 crianças lá na minha igreja, mas eu não vou fazer só apenas 30 cópias. Eu vou fazer 31, 32 cópias, a quantidade, para que possa sobrar. Veio uma visita, ela vai poder participar também desse momento da adoração, tanto durante ali a história, como também depois, no momento da atividade, como você falou, para estar retomando a ideia do que foi passado. Saiba também que existem datas especiais e essas datas precisam ser trabalhadas. Então, no caderno de adoração infantil, já tem escrito quais são as datas especiais. Observe e procure sempre, ao final do seu apelo, fazer esse enfoque. Querido líder, nós sabemos que recebemos muitas bênçãos de Deus e uma delas é esse dom maravilhoso de ensinarmos as crianças. E nós temos esse material que vai nos ajudar, nós temos a ajuda do nosso Senhor bom Deus, nós demos aqui algumas dicas como organizar. Então, por favor, a nossa oração, o nosso pedido é que você utilize esse material de forma tal que quando sua criança estiver lá no momento da adoração infantil, ela possa sentir o próprio Jesus contando a história para elas. Nós somos conduto de salvação e nós devemos fazer o nosso melhor. Para quê? Nosso maior objetivo qual é? Que essas crianças possam se salvar, que elas possam ir para o céu. E quando lá nós estivermos, nós teremos muitas surpresas. Ensinar a palavra de Deus aos pequeninos é um tremendo de um privilégio. E Deus escolheu você para imprimir na mente delas o senso da presença de Deus, da santidade, da reverência, o amor a Jesus. Então, faça da adoração infantil uma verdadeira adoração ao nosso Deus. E seja na vida das nossas crianças este conduto de salvação.
Que Deus abençoe a sua vida e abençoe o seu ministério.